A história de Sansão é brutal, cheia de falhas e incrivelmente real. Ele não era um super-herói de capa. Ele foi uma arma usada nas épocas mais difíceis da história de Israel. Imagine esse cenário comigo. Israel estava dominado há 40 anos por um povo chamado Filisteus. Os filisteus eram como uma superpotência da época. Eles tinham armas de ferro, cidades gigantes e um exército implacável. Os israelitas não tinham rei, não tinham armas e viviam humilhados, pagando impostos altíssimos. E é no meio desse caos, em uma cidadezinha espremida nas montanhas, que a nossa história começa. Lá vivia um cara chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos, o que na época era visto como uma tristeza enorme. Mas, de repente, o sobrenatural acontece. O anjo do Senhor aparece para ela com um recado direto. Você vai ter um filho, mas atenção, ele tem uma missão. Ele vai começar a libertar Israel. Só que com isso veio algumas regras bem rígidas. Ele seria um nazireu desde seu nascimento. Mas o que significa isso na prática? Bom, primeiro, ele nunca poderia beber vinho ou comer qualquer coisa que viesse da uva. Ele nunca poderia tocar em pessoas ou animais mortos de maneira alguma. E a terceira e última regra seria que nenhuma navalha poderia tocar em sua cabeça. Seus cabelos cresceriam para sempre, como um símbolo da sua força e a sua aliança com Deus. O menino nasce e ganha o nome de Sansão. A Bíblia diz que ele cresceu e o Espírito de Deus começou a agir nele, dando impulsos de força e agitação. Ele estava sendo preparado para a guerra. Quando Sansão cresce, ele mostra que é teimoso. Ele desce até a cidade dos inimigos, os filisteus, e se apaixona por uma mulher de lá. Os pais dele ficam malucos. Não tem nenhuma mulher no nosso povo? Você vai casar logo com a filha do nosso inimigo? Mas o texto bíblico dá um spoiler. Deus iria usar essa confusão para criar um atrito com os filisteus. No caminho para pedir a moça em casamento, Sansão é atacado por um leão. E aqui vemos o poder dele pela primeira vez. Sem nenhuma arma na mão, o Espírito de Deus vem sobre ele e ele despedaça o leão como se fosse um cabrito. E o melhor é que ele não conta pra ninguém. Dias depois, voltando pelo mesmo caminho, ele vê que abelhas fizeram uma colmeia dentro do esqueleto do leão. Sansão vai lá, pega o mel com as mãos e come. Lembra da regra de não tocar em animais mortos? Pois é, Sansão acaba de quebrar a primeira regra do seu voto. Chega o dia do casamento. Uma festa de 7 dias. Os filisteus, desconfiados daquele cara forte, mandam 30 homens para fazer-lhe companhia. Sansão, querendo provocar, lança um enigma, valendo 30 roupas de grife da época. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Os 30 filisteus tentaram, pensaram, mas não chegaram em nenhuma solução. Então, o que eles poderiam fazer? Eles vão até a noiva de Sansão e a ameaçam de morte, dizendo que vão queimar a casa dela caso ela não descubra a resposta. A mulher passa dias da festa de casamento chorando no ouvido de Sansão, até que ele não aguenta mais e conta. Com isso, ela corre e conta para os seus opressores. Quando Sansão percebe a traição, ele fica furioso. Ele desce até outra cidade filisteia, mata 30 homens, pega as roupas deles e paga a aposta. Depois vira as costas e volta para a casa do pai dele, largando a sua esposa lá. Um tempo depois, com a cabeça fria, ele volta novamente para ver sua mulher, mas o sogro já tinha dado ela a outro, e aquilo ali foi a gota d'água. Sansão bola um plano de destruição bizarro e genial. Ele caça 300 raposas, amarra as caudas delas 2 a 2, colocando uma tocha pegando fogo no meio, e solta os animais desesperados nas plantações dos filisteus. Ele queimou todo o trigo, as uvas e as oliveiras, destruindo a economia inteira da região. Em um ato de vingança, os filisteus pegam a esposa de Sansão e a queimam viva. E o ciclo de vinganças continua, onde Sansão agora faz uma carnificina entre os filisteus. Os filisteus sobem com um exército inteiro para prender Sansão. O próprio povo de Israel, morrendo de medo, amarra Sansão com cordas novas para entregá-lo aos inimigos. Mas quando os filisteus vêm gritando para pegá-lo, a
A força sobrenatural volta. As cordas grossas derretem nos braços dele como se fossem fios queimados. Ele olha para o chão, acha os ossos da queixada de um jumento, pega aquilo e vai para cima. Sozinho, com um osso na mão, Sansão mata 1000 soldados filisteus. 1000 homens. Sansão julgou Israel por 20 anos. Ele era uma força imparável, tendo dias que até chegou a arrancar uma porta gigantesca e carregar montanha acima, apenas para humilhar os seus inimigos. Ninguém conseguia matá-lo até que um dia ele cometeu o seu maior erro. Ele se apaixona por uma mulher no vale de Sorek. Os líderes filisteus vão até Dalila e oferecem uma fortuna incalculável. Tudo isso para descobrir de onde vinha a força daquele monstro e como eles poderiam amarrá-lo. Dalila aceita e começa a pressionar Sansão. Ele brinca com ela 3 vezes. Primeiro diz que se amarrarem com cordas de arco fresca, ele perde a força. Ela espera ele dormir e o amarra, e então grita: "Os filisteus estão aqui!" Sansão levanta, arrebenta as cordas, mata os filisteus e Dalila se vê ali, enganada. Ela se lamenta um pouco e repete o processo. Sansão diz que precisa ser amarrado com cordas novas, que nunca foram usadas. A mesma coisa acontece e ele arrebenta de novo. Na terceira vez ele fala que se os cabelos dele forem tecidos em um tear, ele perderia sua força. Em uma noite, Dalila o faz, chamam os filisteus, e então acontece novamente. Sansão arrebenta as amarras e matam os filisteus. Após um tempo de Dalila fazendo chantagens emocionais pesadas, ela diz: "Como você diz que me ama se não confia em mim?" Ela perturba a cabeça dele todos os dias, o tempo todo. Até a Bíblia dizer que a alma dele ficou angustiada até a morte. Ele já não aguentava mais. É aí que ele quebra o seu último e mais sagrado voto. Ele conta a verdade. "Nunca passou navalha na minha cabeça. Sou nazireu desde o ventre. Se cortarem meu cabelo, minha força vai embora e serei como um homem comum." E assim como uma oportunista, Dalila faz ele dormir no colo dela. Chama um homem e eles cortam as tranças do cabelo de Sansão. Quando ela grita: "Os filisteus estão aqui, Sansão", ele acorda achando que vai se livrar, como sempre. Mas a Bíblia tem uma das frases mais tristes até aqui. Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Os filisteus o pegam, furam os 2 olhos dele, colocam correntes de bronze pesadas e o jogam na prisão escura, para girar um moinho de grãos, como se fosse um animal de carga. O herói invencível virou um escravo, cego e humilhado. Mas a história não acaba na prisão. O tempo passa. Os cabelos de Sansão começam a crescer novamente. Os filisteus dão uma festa gigantesca no templo de seu deus, Dagon, para comemorar a captura do inimigo. Mais de 3.000 pessoas estão lá, bebendo e rindo. Eles mandam trazer Sansão da prisão para ser o palhaço da festa. Cego, Sansão pede para o menino o guiar e deixá-lo encostado nas colunas centrais que sustentavam o templo inteiro. Ali, cercado por milhares de inimigos zombando dele, Sansão faz a última oração. Uma oração desesperada e sincera. "Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos." Ele abraça a coluna da direita e da esquerda. Ele grita: "Que eu morra com os filisteus." E então, com uma força brutal devolvida por Deus, ele empurra as colunas. O templo inteiro desaba. O teto cai sobre os líderes filisteus e sobre todo o povo. A Bíblia encerra a história dizendo que os mortos que Sansão matou na sua morte foram mais do que todos que ele matou durante toda a sua vida. Ele foi falho, quebrou as regras e se deixou levar pelas emoções, mas, no fim, cumpriu o propósito para o qual nasceu. Se você gostou desse nosso mergulho pela história de Sansão, inscreva-se aqui no canal, consuma da Palavra de Deus. Você vai se surpreender com a riqueza, a brutalidade e a realidade das histórias. Esse foi o JP Teórico, curta, comente, compartilhe, me siga nas redes sociais e fiquem com Deus. Valeu!